Olá, vamos fazer uma questão bem interessante envolvendo a parte de anéis de Newton, interferência. Vê só, essa é uma questão caprichada, que a gente tem que saber alguns detalhes. Então, antes de fazer a leitura, a gente vai fazer aqui uma visualização dessa parte dos anéis de Newton. Olha só, suponha que eu tenha aqui uma face plano-convexa e apoiei essa face plano-convexa num bloco de vidro. E aí a gente vai fazer com que incida aqui luz, essa luz de um determinado comprimento de onda. Então vai ter aqui a refração, mas ao ter essa refração, vai ter aqui ó, a chamada reflexão. Isso aqui eu vou chamar de raio 1. Só que vai ter uma outra parte que vai mudar de meio, certo? E aí ele vai ser refletido. Depois de ser refletido, vai ter essa refração e finalmente ele sai, e aqui é o chamado raio 2. Então o que a gente está interessado é em analisar esse raio 1 e esse raio 2. Então esse é o nosso objetivo. Bem, eles percorrem caminhos diferentes. Se a gente perceber aqui, ó, a distância, eu posso dizer que quando esse raio é praticamente ortogonal a essa superfície plano-convexa, então a diferença de caminho percorrido por esse raio 1 e 2 está associada a essa distância aqui, que se eu chamar de T, esse aqui não passou por essa região e o 2 passou por essa região. Então a diferença de caminho, ele é T mais T, porque foi T na ida e T na volta. Então essa diferença de caminho, ela vale 2T. Só que essa diferença de caminho é que vai fazer a história da interferência, e ela pode ser construtiva ou destrutiva. Mas esse ΔD, ele é calculado assim, ó, N lambda sobre 2. O lance é saber se esses raios 1 e 2, eles estão em fase ou em oposição de fase. Quando se estuda esse conteúdo, a gente sabe que esses raios 1 e 2, eles estão em oposição de fase. Eu vou te mostrar por quê. Mas toda vez que eles estão em oposição de fase, quando esse N é par, a interferência é destrutiva, e quando esse N é ímpar, a interferência é construtiva. Bem, na questão foi falado aqui, ó, que a gente vai ter anel escuro. Anel escuro está associado a uma interferência destrutiva. Então esse N aqui, ó, ele precisa ser par, beleza? Muito bem. Bem, para ser par, a gente vai dizer que esse M que ele chamou na questão, ele é 2N. Na verdade, esse cara vai ser par, então eu vou dizer aqui, ó, que, deixa eu apagar, apagando aqui, só para escrever essa letra M, na forma como ele colocou. Então, eu vou pegar a letra N, que eu já sei que é par, vou dividir por 2, e isso vai dar o meu M, tá? Guarda essa informação. Isso a gente vai precisar aqui. Então, quando eu faço aqui meio pelos extremos, esse N vai dar 2M. Então, esse ΔD aqui, ó, ele vale M vezes 2, 2M, que multiplica lambda sobre 2. Então, esse ΔD, ele é M lambda. Guarda essa informação. Só que esse ΔD a gente já comentou que vale 2T. Então, 2T é igual a M lambda. Só que a gente ainda precisa trabalhar um pouco a matemática, tá? E aí essa matemática a gente vai pegar essa figura aqui, ó. Se a gente olhar direitinho, esse tamanho aqui, que é um cateto desse triângulo retângulo, ele é Rzão menos esse Dzinho. Então deixa eu apagar isso aqui e colocar certinho essa parte. Esse tamanho, ó, não é Rzão completo, eu tiro esse Dzinho. Então vai ficar Rzão menos Dzinho. E vou fazer o velho Pitágoras aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado, um dos catetos que é R menos Dzinho ao quadrado, e esse outro cateto que é R ao quadrado. Beleza. Aqui tem uma pequena, vamos dizer assim, aproximação. Esse assunto é exatamente essa dedução. Então, quem estuda esse assunto tem que saber essa dedução.
Vou colocar R em evidência, então aqui fica 1 menos D sobre R, tá? E vou elevar todo mundo ao quadrado, ver se não permaneceu a mesma coisa. Primeiro, quando eu multiplico aqui, volta a ser R menos D, e isso tudo está elevado ao quadrado, mais esse Rzinho, certo? Então veja como fica. A gente tem esse R2, esse R vai ser elevado ao quadrado, e a gente tem aqui 1 menos Dzinho sobre R ao quadrado. Beleza, mais R2. A gente vai usar essa aproximação aqui, ó. 1 mais x elevado a n. Se esse x é muito menor do que 1, a gente pode aproximar isso para 1 mais nx, aproximação nominal. Então a gente vai fazer isso nessa expressão, ó, porque d sobre r ele é muito menor do que 1. Então veja como é que vai ficar. Mantenho esse r ao quadrado, mantenho esse r ao quadrado, mas esse cara daqui é 1 menos nx, onde esse n é 2 e o x é dzinho sobre r. Beleza, mais R2. Então vamos seguir. R2 mantém, multiplico aqui R2. Quando eu multiplico aqui, ó, um R corta com R, vai ficar 2RD mais esse R2. Esse R2 corta com esse R2 e a gente vai ter, então, aqui, ó, que esse 2Rzão-D é igual a R ao quadrado. Então, o que é que a gente pode garantir aqui? Esse Dzinho é o que eu chamei de T. Então, eu posso dizer que esse Tzinho aqui, ó, esse cara é T, tá bom? Então, ele é R ao quadrado sobre 2Rzão. Deixa isso guardado. Então, agora, a gente vem para cá e no lugar de T, a gente escreve R ao quadrado sobre 2R. R ao quadrado sobre 2R. Isso é igual a M lambda. Guarda, corta 2 com 2. E a gente agora, ó, quer descobrir justamente o valor, considerando que o índice de refração é igual a 1, o raio do enésimo anel escuro, beleza? Então a gente quer o Rzinho aqui, ó, que é esse raio aqui. Então se a gente quer o Rzinho, a gente vai ter que esse Rzinho ao quadrado é R M lambda e que esse R é a raiz quadrada de M R lambda. Raiz quadrada de mr lambda é quem? Raiz quadrada de mr lambda é a letra E. Só ficou faltando explicar aqui bem direitinho essa história de por que 1 e 2 eles representam oposição de fase. Então o lance é o seguinte, o lance aqui tem a ver com a história da reflexão. Quando a gente bate num meio mais denso, que tem índice de refração maior, ele inverte o que a gente chama de... existe a inversão de fase. Então, olha só. E na refração sempre mantém a fase. Então, eu vou dizer que aqui a fase, entre aspas, é cabeça para cima. Então, na refração, continua sendo cabeça para cima. Aí, aqui, ele bateu, ó, no A. Então, o índice de refração do A é menor. Então, não inverte, permanece do mesmo jeito. Mas esse outro, que ele é refratado, ele vai bater aqui, ó, numa região de índice de refração maior, que foi o vidro. Então ele inverte, fica a cabeça para baixo. E aí, como é refração, mantém. Então cabeça para cima e cabeça para baixo. Por isso que é oposição de fase, beleza? Então, por ser oposição de fase, tem essa história de que par é destrutivo e que ímpar é construtivo. Então, com isso, a gente fecha essa questão. Vale a pena você assistir a nossa aula teórica que tem explicando isso bem em detalhes. Beleza? Valeu!